Olá pessoal, estamos de volta aqui para essa temporada 2024 do Você com Dinheiro. Nós estamos aqui começando esse novo ciclo, esses novos programas inéditos para levar para vocês, telespectadores aqui da BBC News, investidores e profissionais de mercado, as melhores cabeças, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para aquele bate-papo que você já conhece. E para começar bem o ano, para começar com o pé direito, nós preparamos aqui um conjuntinho de convidados daqueles os mais especiais, fazem parte conosco da história desse programa. E vamos então abrir este ano com ninguém mais, ninguém menos, Fernando Blanco, CEO e fundador do Instituto do Crédito, batendo papo sobre esse mercado. Fernando, que é uma grande referência nesse mercado, não só para o crédito, como a gente vai debater aqui, falar um pouquinho de risco, é um grande mentor de grandes executivos. Então, se você ainda não conhece, aproveite o programa. Se você já conhece o nosso trabalho, fique por aí e vamos aprender um pouquinho mais com esse mestre, que é o Fernando Blanco. Fernando, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, por estar aqui conosco e dividir um pouquinho de toda a experiência com a nossa audiência. Obrigado, Felipe. É uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Fernando, queria começar com um tema que a gente, lá atrás, quando teve as primeiras rodadas, discutia sobre o momento da dívida das companhias e como elas estavam enxergando aquele período de juros, muitas vezes com um otimismo que não cabia. E o que se mostrou no segundo semestre do ano passado foi uma chuva de RJs. E eu queria começar essa temporada do Você com Dinheiro fazendo uma pergunta que poucas pessoas poderiam comentar tão bem quanto você. RJ virou moda? Pois é, Felipe. Olha, eu tenho 40 anos de mercado, exatos, né? De analista de crédito trainee até presidente de seguradora de crédito. Então, é uma jornada longa. Já vi já vi de tudo. Pois é, mas eu não esperava um tsunami de RJs em empresas deste nível. São empresas grandes demais, o que historicamente não acontecia. Os bancos, que são os grandes financiadores desse pessoal, eles sempre foram muito cuidadosos na lida com empresas muito grandes, porque o crédito é muito grande, então a pancada é muito grande. Então a gente fala assim, os bancos acabam segurando, vira uma rede de proteção. Para não perder tanto, a gente segura. Mas alguma coisa aconteceu nas relações banco-empresa, houve alguma forma de ruptura, onde as empresas decidiram, não, então nós vamos fazer RJ. Eu acho que está faltando conversa. Porque a situação é ruim, a gente sabe. Mas agora vamos pensar um pouquinho. A economia está tão ruim assim? Não. A economia ficou péssima durante a pandemia. Só que a pandemia, ela pegou as empresas talvez endividadas demais. E por que endividadas demais? Porque o capitalismo desse século XXI, ele é movido à expansão. O empresário sempre foi expansionista por definição, né? Mas ele nunca teve tanto crédito disponível. Ele nunca teve tanto capital de fundos, de private equity, por exemplo, disponível. E, de repente, o excesso de liquidez no mundo foi se ajustando até que caiu assim. Você tem 3 restaurantes bons, por que não fazemos 180? O empresário olha e fala, vem dinheiro, estou fazendo. Você tem um determinado conjunto de ativos, por que não fazemos o dobro? Opa, tem dinheiro, eu vou fazendo. A turma cresceu como se fosse fácil expandir e se entupiram de crédito. Vem a pandemia, deprimiu a receita, deprimiu a geração de caixa, mas a dívida está lá. Essa dívida foi mal equacionada. É coisa para jogar para 10, 15, 20 anos. Porque você não tira 2, 3 anos de receita e aí, de repente, não, vamos continuar. Isso foi mal feito.
E aí não estou culpando ninguém especificamente, eu culpando o sistema errou. E não deu tempo de recuperar. Os juros subiram barbaramente, e aí você que pagava 5% ao ano de juros, com uma Selic de 2%, de repente foi pagar 20%, 30%, 40%, né? Aí não tem negócio que sustente. Então, como não se alongou barbaramente a coisa pós-pandemia, tem que ter haircut, o famoso haircut. Ah, eu devo 100? A partir de amanhã eu devo 40. Não quer? A gente fecha a porta e você não recebe nem 40. Então, assim, quando as coisas são mal conversadas, elas desembocam nisso, Felipe. Teve um apetite desmedido por crescimento alavancado nas companhias também, dá para pensar numa irresponsabilidade ali dos CFOs também? Ah, total. Mas eu não culpo o CFO, sabia? Pelo menos não. O dono da empresa, que tem aquele apetite animal por crescimento, tem as suas vaidades, é ele que viu dinheiro fácil e barato e achou que expandir é fácil. Repara o seguinte, Felipe, esse programa tem o maior sucesso. Aí alguém diz assim, olha, eu vou te dar 1 milhão, você vai fazer na Bolívia, você vai fazer na Argentina, você vai fazer na Islândia. Aí você diz, bom, é lógico que eu vou. Você fala bem espanhol? Peronomútil. Você fala islandês? Não faço ideia nem que língua falar lá. Não, mas vamos lá. Então, assim, quando você expande o teu negócio, você atinge novas fronteiras, mercados, pessoas que você não conhece. Quando um restaurante de São Paulo, uma cadeia, vai abrir no Recife, onde o dono talvez tenha ido passar férias, ele não conhece aquele mercado. Ele acha que o cara daqui se adapta lá. Não vai adaptar. Ou seja, não é fácil. Você investe uma grana, a geração de caixa vai demorar um tempo, possivelmente não vai dar certo por conta disso, diferenças regionais. Você chega lá no mercado, tem um player dominante. Todo lugar que você vai tem um player dominante, que conhece o mercado, conhece o cliente, conhece o fornecedor dali. E o cara baixa preço e te destrói. Ou seja, eu sou de um tempo lá atrás que, como não havia crédito, as empresas cresciam quando elas tinham caixa. Por isso que o crescimento era lento. Hoje em dia, do dia para a noite, uma cadeia de qualquer coisa, ela abre uma loja por semana, uma loja por mês, dependendo do que o cara quer fazer de marketing na imprensa. Um dia a conta chega, né? Então, os donos aprenderam. Eu acho que o mercado financeiro e o mercado de capitais e o mercado de private equity deve ter aprendido, assim espero, que não é tão fácil, não é tão simples e não é saudável, tá? O modelo como atualmente a gente tem as RJs, você comentou que falta conversa. A RJ é uma conversa, mas uma conversa numa situação, digamos assim, pouco confortável para o credor. Você senta na sala para conversar, mas provavelmente tem alguém com a faca no seu pescoço. Fala, olha, se você quiser ir embora, você pode, mas provavelmente você não vai querer, né? Por outro lado, esse modelo razoavelmente preserva o dono. Essa assimetria que foi, digamos assim, dando certo, né? Então a empresa perde a RJ, o dono consegue sair do outro lado, a empresa consegue cortar boa parte de suas dívidas. A vizinha olha e fala, poxa, parece que pode ser interessante. A gente está falando de aéreas, por exemplo. A Latam pediu a RJ, a Gol não se manifestava a respeito disso. Pouco tempo depois surge um noticiário falando sobre a possibilidade de Gol puxar a RJ também. Quais desincentivos a gente poderia ter para isso não virar um efeito cascata, um efeito em cadeia, em que a empresa vê como, a empresa, no caso, o dono, porque no fim quem toma essa decisão, não quem toma a decisão, porque isso passa por uma avaliação, mas quem puxa essa conversa não se sinta incentivado, ao invés de, antes de a crise se apertar, conversar com os bancos,
chama logo uma RJ porque a saída para ele vai ser mais benéfica. Felipe, é assim. Primeiro uma observação. A RJ está na moda, muito moda, né? Do ano passado para cá a gente tem visto coisas impensáveis. Só que é o comecinho da história. Essa é uma história longa. Isso não é corrida de 100 metros, é uma meia maratona. A gente vai ver o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 3. Por quê? Porque essa empresa perde financiadores. A vida é muito dura na RJ. Existem advogados especializados em RJ. Eles cheiram situações ruins, vão lá e contam uma história maravilhosa, casos de sucesso, verdadeiros ou não. E o empresário enche os olhos. Eu fui consultor de empresas durante um tempo antes de voltar para o mundo corporativo. Eu peguei empresas Primeiro que a empresa só procura o consultor quando ela já está, a água já subiu aqui para cima da... E eu fui lá e porque eu era um cara famoso no mercado financeiro naquela época, ex-diretor de banco e tal, eu consegui convencer a turma toda a renegociar a dívida, deram até dinheiro novo, foi uma história muito bonita. Enfim, a empresa tinha um monte de coisa complicada que depois a gente foi descobrir, ninguém conta a verdade inteira. Mas num dado momento, o dono falou assim: Fernando, não está dando essa renegociação, eu continuo sangrando, eu quero fazer uma RJ. E chamou o advogado mais famoso daquela praça. Eu falei: olha, doutor fulano, o senhor escolhe eu ou o consultor aí jurídico, porque eu não sou um consultor de RJ. Eu sou contra a RJ. Eu sou um cara que sabe conversar com o credor. Então, a gente conversa com o credor, mostra o fluxo de caixa possível, ele se adequa e a vida segue. A RJ, ela é uma ruptura de negociação. Tem que botar nessas palavras, é uma ruptura. E a vida da empresa se torna uma grande interrogação. Que não é o advogado que vai resolver. É o sujeito da tesouraria que está lá comprando, vendendo, pagando e recebendo. É o cara que financia, some os financiadores, só paga à vista. Ou seja, essa história está só no primeiro capítulo. Quem era debenturista de empresa que deu calote, dificilmente vai voltar a ser. Imagina, né? E tem um outro fenômeno aí que muita gente fala, não há muito como comprovar, mas é óbvio que acontece. O banco tinha um empréstimo, tomou o calote, converteu aquilo numa debênture. O que ele faz com aquela debênture? Ele guarda na tesouraria, como um ativo do portfólio dele, banco, ou ele joga num fundo? Um papel que se tornou de altíssimo risco do dia para a noite. Né? Já era debênture e foi reempacotada como uma debênture, pode ter haircut. Então isso é uma coisa que a CVM deveria botar uma lupa gigante. São essas debêntures oriundas de renegociações, sendo RJ ou não. Porque existe a RJ branca, vamos dizer assim, que se fala, né? Que é a renegociação, a reestruturação total dos passivos sem passar pela via jurídica. E aí pode ter haircut, alongamento, reempacota, tudo igual. Só não teve o desgaste jurídico. O problema é quando esses ativos caem num fundo. E aí eu e você, investidor ali, sardinha, a gente acaba engolindo um papel ruim, pagando mal e não percebe, não sabe, né? Uma inevitável assimetria de informações. O banco tem um acesso à vida da empresa muito melhor que qualquer cotista. Melhor. Exatamente. E nessa, a gente comentou da onda das RJs, mas tem a questão da expansão alavancada, que você bem tinha trazido, tinha 3 restaurantes, abre 180. Você tem 5 lojas de imóveis, abre... Eram pequenas e abrem mega stores. No shopping caro. Antes era uma lojinha na rua, de repente abre uma mega store no shopping caro. Não passa impunemente esse movimento. Alguém vai pagar a conta. No caso, que a gente está vendo, pagar a conta do dono, que o negócio dele desvalorizou.
paga a conta todos os fornecedores, inclusive o shopping center que alugava o espaço, paga a conta o credor, seja fundo de investimento, que aí tem um investidor lá dentro, seja um banco mesmo, né? Ou seja, é uma destruição de valor. Mas aí vale uma filosofia, assim, uma filosofada, né? É uma destruição de um valor indevidamente criado ou aceleradamente criado. Você deveria abrir um com dinheiro na Islândia? Não. Abriu, a ação sobe, uau, mídia, valorizou o teu negócio. Quebrou, puf! Cara, então assim, o que a gente tem visto nos últimos anos, ou década, é uma expansão artificial. Não é ganho de músculo porque foi malhar, é porque meteu bomba. Então é uma força, uma pseudo-força artificial. Então o capitalismo mundial, mas principalmente o brasileiro, e por que o brasileiro? Porque o juro é muito alto. Por mais que seja dinheiro barato, é muito mais caro que em qualquer lugar. Então, você tem, e não é por causa da Selic contra o Fed Funds lá, não, é por causa do spread mesmo, que o spread reflete risco. Você tem um capitalismo que ele está super valorizado. Eu não sei se uma ação brasileira de uma empresa X qualquer está caro ou barato, eu não me meto nessa área, mas que tem que analisar muito bem esse risco, tem. E aí passa pelaquela... Estou dando um nó, mas é assim, a gente vai falar de EBITDA, eu acho. Que o JP Morgan botou na primeira página, né, o EBITDA. Por quê? Porque você tem um monte de analista mirim que fica analisando geração de caixa por causa do EBITDA, então tá barato, então compra, papipi, popopó, inchou. Vai fazer análise de necessidade de capital de giro para tu ver se a geração de caixa é mesmo o que o EBITDA está mostrando. É muito pior. É muito pior. Então, o DRE está lá mostrando um negócio mais ou menos saudável. A água já subiu para o tesoureiro lá na ponta e ninguém está vendo. Aí vem com a RJ e todo mundo, oh, puxa. Meu, não estão analisando direito também as empresas. As projeções, eu já tive do outro lado da mesa. Eu sempre falo que meu, eu devo ter feito 1000 projeções financeiras na minha vida, eu devo ter errado 999. Aquilo é meio que um parâmetro. Com base nesse parâmetro, os fundos botam centenas de milhões de reais numa empresa onde não há a menor noção se aquela estrutura gerencial de hoje para 3 lojinhas vai ser suficiente para 180. Capacidade de gestão, né? Ou seja, tem tanto furo nesse cano, tanto vazamento. Então, assim, infelizmente, desafoga nessas ondas RJ, ondas de destruição de valor, ondas de fornecedores quebrando, coitados, pequenos, e desemprego aos montes de repente. Pessoas que compraram seu imóvel a prazo, que estão devendo o carro. Ou seja, é muito ruim isso. Volatilidade é bom dentro daquele padrão diário. Agora, esses eventos, né? Isso é destruição de valor absurdo. A gente tem uma oscilação dentro do recuperável, assim como muitos dos nossos espectadores são investidores em ações, por exemplo, ou em mercados futuros. Oscilação dentro do recuperável é uma coisa. Você tem uma oscilação que você perde 90% do valor, 98% do valor. Se perdeu 98% do valor, você precisaria subir 50 vezes, né? 5.000%, para recuperar o zero. Isso é irrecuperável. É outra jogada. E aí entra uma questão que a gente vê nos livros, e aí eu vou levar até a provocação para o outro lado, que é o custo de falência. O mercado precifica mal o custo de falência? Você comentou de fornecedor quebrando. Isso muitas vezes eu não vejo modelado, eu não vejo a preocupação dos agentes em volta em olhar e falar, não, a empresa está alavancada, vamos pegar custo de capital próprio, né? A gente tem uma modelagem para WACC, etc., para custo médio ponderado de capital, a gente tem uma estimativa para isso, a gente
coloca ali um peso maior para a empresa que é mais alavancada, mas a gente vê, por exemplo, discussões recentes sobre JCP e dividendos, né? Existe por construção, um incentivo fiscal ao endividamento. Não deveria ter travas para desincentivar que a empresa se alavancasse demais por causa do custo social dessa quebra? Quem está preocupado com esse custo social? Zero. Não tá. O governo não pensa nisso. O governo não entende da economia real. Os investidores, eu quero o meu. O dos outros é da vida. Esse custo social, ele é mais do que... Vamos lá, não vamos ser poliana aqui, né? O custo social é uma coisa seríssima. Mas pensa no custo empresarial mesmo. Você desmonta cadeias de valor. De repente, por causa da molecagem dessa empresa, ela quebrou determinados fornecedores que impactam uma outra empresa grande que está bem. E esse cara já não... Então, assim, uma outra coisa que eu acho um crime, é como algumas grandes empresas tratam seus fornecedores menores. Os prazos de pagamento de 90 dias virou o padrão, dali para cima. Eu acho que eu até comentei num programa passado, né? Eu não sei onde essa empresa estará hoje, mas ela comprava polipropileno lá da Braskem, que pagava em uma semana, e depois vendia para lojas americanas e para uma outra grande aí. Recebia em 180, quando os caras queriam pagar, literalmente. Você imagina, cada venda que o cara faz, ele abriu um rombo na necessidade de capital de giro dele. 6 meses. Pagava em uma semana, recebia em média 6 meses. Cara, é assim, é como o cara, você dá uma pá pro sujeito, ele tá no fundo do buraco. Em vez de você jogar uma corda, você joga uma pá. Vendeu, o cara... Vendeu mais uma. Ou seja, só afunda o buraco. Quando você olha o DRE e o EBITDA, a vaquinha sagrada do EBITDA, tá bonito. Vendeu com margem. Um dia, lá embaixo, a despesa financeira. E aí é outra coisa primária do EBITDA que não captura o pagamento do principal. Aí o cara tá com uma dívida gigante pagando o principal, descapitalizando. O DRE e o EBITDA não mostra a conta caixa sumindo. Cara, é muito primário. É muito primário. Então, assim, você tem empresário despreparado no sentido de financeiro da coisa. O Brasil é um país que não tolera desaforo, Felipe. Com essa taxa de juros, com essa relação tão imperfeita entre o credor e o devedor. Eu devo ter falado isso em algum programa, mas vale a pena repetir. Eu participei de um projeto global do banco ABN AMRO, que aqui era dono do Banco Real. Pegaram as três grandes unidades de negócio global do banco, Amsterdã, Chicago, nós tínhamos um banco lá chamado La Salle, que era meio que dominante ali na região, e o Banco Real, que era também um dos players grandes do Brasil. E nós fomos fazer esse grupo de trabalho de melhores práticas. Num determinado momento, a gente falou de relacionamento com os seus clientes. Olha a historinha. Quando os meus colegas de Amsterdã queriam ser banqueiro de alguém, eles tinham 70% da dívida do cliente. Ou seja, quase dono da empresa. De cada 100 que o cara devia, 70 era empréstimo do ABN AMRO. O cara de Chicago falou assim, só? Aqui eu flutuo entre 80 e 90, porque eu quero ser banqueiro dele, porque eu conheço tudo que eu... E você, Fernando? Eu assim... Hã? 25%. Nenhum banco quer ter mais do que 25% da dívida da empresa. Os caras achavam que eu estava mentindo, fazendo piada. Ou seja, e por que o banco não quer ter mais do que 25%? Porque ele não confia no empresário. Porque quando ele vai conversar com o empresário conta as histórias tudo meio... Qual é a tua estratégia? Crescer. Ou seja, é uma conversa ruim.
Eu não estou criticando o empresário, porque o banco também não se ajuda. Então, numa realidade dessa, é uma realidade que não tolera desaforo. Ponto. Você vê o nível de impostos que se paga no Brasil, que teve agora uma reforma tributária, onde, legal, o mapa de impostos é correto, mas as alíquotas é para quebrar o país, né? Então, é um enrosco de várias dimensões, sabe? De várias dimensões, onde o social é o último, voltando à tua pergunta inicial. Ninguém está preocupado com a demissão de um rapaz que estava... Eu li ontem que o Google vai demitir também trocentos zilhões de pessoas, aqui no Brasil também. Quer dizer, eu não vou chamar a vida humana, porque não estamos falando de vida e morte, mas é um descalabro. Manda embora 100, 200 e pronto. Tá tudo errado, literalmente. E nessa conversa ruim entre empresa e banco, e das dificuldades que aparecem, existe uma propensão a, em algum momento, uma das partes preferir se enganar, um otimismo artificial. Vou dar um exemplo. A gente está caminhando para um modelo, a gente tem empresas endividadas e começa a se falar em fusões no varejo para resolver essa dívida. Você tem uma empresa que tem queima de caixa, outra empresa que tem queima de caixa, e espera-se que se você some as duas, menos com menos dá mais, não é isso? Logo, você vai ter caixa positivo. Essa história, esse abraço de mortos, né? Esse abraço de afogados, me soa ruim. Mas eu queria ouvir de você, Fernando. Isso, primeiro, dá para dar certo? Segundo, será que não tem um otimismo forçoso aí para você fechar um pouco o olho e tentar rolar um pouco mais a situação? Olha, o termo é esse mesmo, né? Abraço de afogados. Porque eu estou me afogando, eu estou se afogando, a gente se abraça e os dois chacoalham juntos e afundam mais rápido, né? Vamos lá. As histórias que eu vi a esse respeito são puramente voltadas a tentar... É traquitana, sabe? É gambiarra. É para tentar salvar valor da ação. É tentar postergar o impostergável. Porque dois problemáticos terão um problema duplo. Não é que menos e menos dá mais, é menos e menos dá menos ainda. Você pega duas empresas que supostamente, porque eu não tenho muita certeza, que foi a famosa fusão da Insinuante com a Ricardo Eletro, e que foi uma falência monumental. Aquilo era um grande negócio sustentado em marketing do próprio Ricardo. A Insinuante supostamente é bem das pernas lá. Sócios trombaram na primeira semana. Fusão de empresas, eu sempre brinco que está faltando um entre parênteses antes chamado com. É confusão de empresas. Você tem culturas diferentes, e na hora do M&A, e eu estou extrapolando, não é só para situação ruim, quando dois afogados, dois caras que estão bem. Assim, o banqueiro de investimento, e eu já fui um, não tem alma. Ele está pensando no FII, que são muitos milhões, e resolve o bônus de um monte de gente. E outra, ele é banqueiro, ele não entende muito dessas coisas, dessas frescuras de cultura empresarial. Não é a praia deles. Toda fusão devia ter um psicólogo junto no time para entender as cabecinhas, para ver se dá certo. E não dá, a imensa maioria não dá. Porque dá briga. As pessoas são diferentes. Na hora que está os dois olhando, que vai ter a ação, vai duplicar de valor, todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. Eu já vi isso algumas vezes. Uma delas eu era conselheiro. Quando funde, aí começa. Por que você tem essa sala de 50 metros quadrados se na minha empresa, eu e meus 3 sócios, a gente divide um salão de 20? Uma salinha de 20.
Começa aí. Começa na sala, começa na secretária, começa que um tem carro corporativo, o outro não tem. As coisas mais banais dão problema em fusões. Você imagina numa fusão de quebrados. Não tem nada de racional para o bem das empresas. É puramente traquitana para ver se salva alguma coisinha no valuation. Estamos batendo esse papo aqui com o Fernando Blanco, CEO e fundador do Instituto do Crédito, mentor de grandes executivos, batendo esse papo, quebrando um pouquinho alguns mitos e trazendo debates importantíssimos sobre o que é o momento do crédito, como a empresa vive com isso, o que é o crescimento por alavancagem, as consequências desse modelo para a economia e o que nós estamos vendo atualmente, essa sucessão de RJs e as suas complicações. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Fique por aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais do que especial aqui do Fernando Blanco, CEO e fundador do Instituto do Crédito, o nome, passagem por grandes bancos aí do Brasil, olhando o risco, olhando o crédito, e que hoje compartilha um pouco de conhecimento, é mentor de diversos executivos aqui, está batendo esse papo aqui com a gente para discutir um pouco do que é relacionamento com o crédito, que é relacionamento com as companhias, o relacionamento das companhias e dos bancos, e também um pouco de quais são as ciladas que os bancos caem, os bancos criam e os próprios investidores olham de uma maneira que não deveriam. Um dos termos mais escutados, se a gente sai aqui agora na hora do almoço ou na hora do jantar, vai até o Rascal da Tila Inocente, o que a gente mais vai escutar? EBITDA, que pode ser falado com sotaque paulistano, carioca ou o famoso EBITDA. EBITDA. Não sei onde inventaram Não sei onde inventaram esse. Mas tem o EBITDA, o EBITDA, né? E o EBITDA, que é um indicador gerencial, não é um indicador contábil, né? Então, isso é importante frisar. Você nunca vai achar uma DRE que tenha lá EBITDA. E muita gente reverencia esse indicador. Mas existem algumas pessoas ali um pouco mais ranzinzas, como nós, que tem algumas críticas ao indicador. Fernando, quando você era ainda olhando o banco, concedendo crédito, você ia na empresa, a primeira linha que você olhava era o EBITDA? Olha, eu sou um cara meio antigo, né? Eu sou do tempo, eu trabalhei com mercados futuros e opções antes de serem chamados de derivativos, para você ter uma ideia. O EBITDA surgiu quando eu já não era nem mais analista, para você ter uma ideia. Começaram com essa conversa de EBITDA quando eu já era chairman de comitê de crédito. E eu falava, mas que história é essa? Não, é uma proxy. Nunca me esqueço quando esse assunto era dito assim, EBITDA é uma proxy. Joia. Proxy é quando você não sabe fazer a coisa, fazer a conta, ou você não tem tempo de fazer a conta. Então você usa uma proxy para tentar explicar. Falei, ok. Aí eu falava assim para os analistas, nós temos tempo e nós sabemos fazer a conta certa. Então acaba com essa história de EBITDA daqui e sumiu da minha alçada. Mas eu via, principalmente os bankers, né, de investment banking, que eram só falavam em EBITDA. O que é que acontece? Quando eu entendi a proxy do que estava se falando, eu falei, gente, isso aqui não serve para rigorosamente nada. Nada. Existem proxies que são relativamente inteligentes. Por exemplo, Value at Risk, o famoso VAR, que hoje em dia, quando você fala VAR, muita gente acha que é do futebol, né? VAR, o primeiro VAR que surgiu é o Value at Risk. Então você usa as volatilidades dos ativos tal, e chega à conclusão que você pode perder no máximo com 2 desvios padrões, com 3 desvios padrões. Pá. Mas aí tem o evento. O evento, meu amigo, não tem modelo que capture. Alguém previa a pandemia? Não.
Alguém previa uma guerra lá que ia subir o preço do petróleo, do trigo, sei lá? Não. Então, assim, mas você faz proxies. EBITDA é uma grande mentira. Uma grande mentira. Porque ela não reflete o fluxo de caixa da empresa, de empresa alguma. Olha só, os demonstrativos financeiros, eles são sempre uma fotografia de alguma coisa, um número chapado. Pensa no índice de liquidez. Gente, eu não estou brincando. Eu parei de olhar o índice de liquidez mais ou menos em 1988. Com 5 anos de carreira, eu cheguei à conclusão que aquilo era uma besteira. Felipe, você tem 100 a receber e você tem 100 a pagar. Índice de liquidez 1, horrível, não é? Vai quebrar. Só que a empresa paga em 180 dias, como a Americanas faz. E ela tem a receber em 30 no cartão de crédito. Ou seja, ela tem um índice de liquidez 1 na fotografia chapada do balanço, mas ela tem uma geração de capital de giro a favor dela absurda. Não vai quebrar nunca, se não tomar um calote monstruoso, né? Por outro lado, você às vezes tem um índice de liquidez de 1,5, tem 150 a receber e 100 a pagar. Olha que índice saudável. E ao contrário, o cara paga em uma semana e recebe em 180 dias. Está quebrado. Questão de tempo. O EBITDA captura isso? Não. Então, quando a gente quer ver fluxo de caixa, a gente faz um negócio chamado demonstrativo de fluxo de caixa, método indireto. Que não só você vê o fluxo, de onde veio o caixa e para onde foi o caixa, como te permite fazer uma análise gerencial da empresa. Qual foi a estratégia do empresário? Porque você tem geração operacional, você sabe de onde, se houve capitalização, se houve retirada de dinheiro, você vê se houve captação de curto ou longo prazo dos bancos, você vê se a empresa investiu em expansão ou desinvestiu, está tudo lá. E está tudo no demonstrativo financeiro. Ou seja, por isso que eu falo, ou é preguiça ou é ignorância. Qualquer cara que está no Haskell falando de EBITDA agora, seja ele de uma asset, seja ele de um banco, seja ele do que for, um Excel faz. Até o velhote aqui faz para ele assim na mão, porque é fácil. Eu ensino isso nos meus cursos de MBA na FIA. Ou seja, cara, o EBITDA não captura pagamento de principal, ele não captura investimento, ele não captura o desinvestimento, ele não captura tudo que é saída de caixa que não é necessariamente custo ou despesa. E tem um monte delas. Pagamento de dividendos é despesa? Não. Passa no EBITDA? Não. Capitalização é receita? Não. Não passa no EBITDA. O camarada compra uma máquina gigante, aumentou a fábrica. Não. Não paga o empréstimo, paga o principal do empréstimo? Também não. Para que serve isso? É uma proxy de um erro. É tão longe da média. Porque se você está... A média é X mais 10%, menos 10%, tudo bem. É uma proxy legal. Bom, mas você está lá na cauda longa. E aí o JP Morgan foi valente de dizer que ele não aceita... Ele teceu críticas em relação às empresas de tecnologia, porque jogam para despesa. Nem lembro direito da história. O problema... Ok, tecnologia. Mas e o mundo industrial? No mundo industrial isso é muito mais relevante. Por quê? Porque tem investimento em máquina e equipamento, em terreno, em edificação. Muito mais. Os empréstimos de longo prazo são enormes. Isso quando começa a pagar esses empréstimos, não passa no EBITDA. Né? Então, a minha antipatia não é gratuita. Tá? Você tocou num outro assunto aí que é riquíssimo, que é necessidade de capital de giro. Né? Muita gente... Uma empresa com margem razoavelmente saudável, crescendo, pode, pelo crescimento, quebrar pela expansão da necessidade de capital de giro. Que
dica você pode dar para olhar isso com mais atenção, né? Provocar ali quem está assistindo a gente, que nunca parou para olhar a necessidade de capital de giro com a devida atenção. Por que e como ele deve olhar? Olha, é o tipo da situação que é muito mais fácil falar do que fazer. Porque quando você depende, a sua empresa depende da venda para players grandes, que é o sonho de todo mundo, quero vender para um cara grande, que não vai me dar calote e tal. Não é bem verdade mais, como a gente sabe. Mas o cara te impõe condições negociais horrorosas, né? Tudo bem, você é vítima do teu sucesso. Como eu disse no bloco anterior, é como você está num poço, em vez de ter uma corda para subir, você tem uma pá para afundar mais. Pensa o seguinte, como um empresário tem que olhar isso? A primeira coisa que deveria fazer é uma linha do tempo de pagamentos e recebimentos dele. É assim que eu ensino na FIA, por exemplo. Você começa uma operação de zero. Você comprou matéria-prima, vai pagar em 30 dias. Naquela reguinha, você mete lá uma seta para baixo, 30 dias. Você vai pagar funcionários, a primeira rodada 30 dias, vai pagar impostos em 35, vai pagar não sei o quê. Aí vende, mas vai receber em 90 dias. Ou seja, você botando os valores, esse delta T, você vai chegar claramente na tua X dias de buraco. Quanto custa esse capital? Custa Y. É custo de oportunidade? Você deixou de aplicar no caixa ou é despesa financeira porque você teve que tomar dinheiro para tapar o rombo? Está feita a conta. Então, o empresário sabe que cada unidade de venda vai custar, além do custo operacional, que supostamente, se Deus quiser, ele faz, vai custar também um custo financeiro. Esse é um problema, porque a maioria não faz essa conta, mas quando eu digo maioria, é tipo 99% das empresas brasileiras não fazem. Empresa do dono ali, que também o cara não tem muito tempo, você podia, né, contrata gente de consultor, bota um estagiário para fazer isso. O cara está resolvido. Mas também é mão de vaca, não quer investir no financeiro. Então, esse é o primeiro problema. Ele vende, abre um buraco, aquilo custa dinheiro financeiro e ele não sabe. Tem um outro problema, que é a limitação de endividamento dele. E eu, como consultor no passado, vi isso acontecer diversas vezes. Porque o cara vai tomando crédito, porque ele está vendendo mais, ele é bem sucedido na venda. Chega uma hora que o banco vira para ele assim, não posso aprovar mais. Não posso aprovar mais. E aí o dominozinho dele desmonta. Porque o empresário também, em sua magnânima maioria, não sabe fazer relacionamento bancário, não sabe abrir novos relacionamentos bancários. Se o banco A está me dando crédito, eu vou olhar para outra coisa. É assim que ele pensa. Meus 2, 3 bancos estão dando crédito. Um dia para, porque um dia chega na tampa. No fundo, isso tudo, assim, o empresário é vítima do seu sucesso e do seu despreparo para lidar com crédito. Você falou de necessidade de capital de giro. Tem outra coisa. É quando o empresário investe em máquina, equipamento, terreno, edificação, e tira dinheiro do caixa, que era um dinheiro que ele deveria usar para o giro, ou toma empréstimo de curto prazo. Dá duplicatinha lá e... Por quê? Porque tomar empréstimo de longo prazo é complicado no Brasil. Então, essa coisa de financiar ativo de longo prazo com capital de giro é um crime financeiro que em Luxemburgo, no Liechtenstein, funciona, porque lá o juro é zero, sobra dinheiro. Aqui é um suicídio. É um suicídio tirar dinheiro do capital de giro para financiar. Quando digo capital de giro, repito, caixa ou financiamento bancário de curto prazo. Porque esse ativo vai gerar renda, vai gerar caixa para ele no médio e longo prazo. Mas os juros, o principal, você está correndo agora, estão te cobrando agora. Ou seja, é um outro fator
de quebradeira de empresa por essa má gestão. Quando a gente comentou agora sobre o cenário de juros, né? Nossa taxa de juros aqui é estruturalmente alta, por mais que a gente está falando agora de redução de juros, está olhando curva longa, 9% ao ano, né? Isso não é baixo, isso é menos alto do que estava no começo do ano passado. A gente, ao mesmo tempo, tem uma dívida soberana elevada e drena bastante dos recursos de poupança. Então tem um ponto ali de estresse enquanto as empresas podem buscar essas fontes de financiamento, ainda mais depois das turbulências que a gente passou nos últimos meses, né? Dá para ter uma perspectiva positiva para o mercado de crédito ainda em 24? Olha, eu vou te falar, a sorte do mercado de crédito, vamos chamar assim, das empresas que captam crédito, é curioso o que eu vou falar, é que os bancos têm suas metas de crescimento. É assim, pode estar céu de brigadeiro ou fim do mundo, os acionistas do banco vão dizer assim, cresça 25%. É uma piada interna, mas que é verdadeira. Aí a gente dentro do banco, lá, né, olhando assim, meu Deus do céu, eu cumpri a meta dos 25% naquele mercado horroroso, foi sofrido, esse ano vai ser pior. Como eu vou cumprir a meta? Emprestando. Então, por isso que eu brinco que banco acaba tendo memória curta. Só que o que está acontecendo no mercado, e aí tem o surgimento, graças a Deus, dessa indústria de FDICs, que se não fosse ela, não sei o que ia acontecer do Brasil, ia capotar, porque a falta de crédito ia ser brutal. Mas esses fundos, eles aprenderam a captar dinheiro em volume grande e hoje eles são players importantes nessa história toda. Mas o mercado, nesse momento, a vida de um varejista está muito ruim. Porque a maioria das quebradeiras e problemas foram com varejistas. Curiosamente, a indústria, a gente não tem ouvido falar. Agora tem uma teoria que eu tenho ouvido de algumas pessoas muito, que eu confio, que eu acredito na competência e na seriedade, que o agronegócio vai passar por um aperto danado, porque esse calor absurdo maltratou muito o Centro-Oeste. E aí já se fala de muita RJ agropecuária, revendedor de insumos e tal. Se o agro der problema de crédito, meu amigo, vai ser ruim, viu? Vai ser ruim. O caso da Gol, que está se falando aí abertamente, eu não sei o que é que tem de verdade ou não, a Gol, como foi a Latam, são grandes vítimas da pandemia. Eu não sei como é que elas renegociaram. Você imagina, ali quase tudo é custo em dólar, né? Leasing de aeronave internacional, combustível, peças de reposição. Então, assim, é o tipo do negócio que lá em 2020, 2021, tinha que sentar todo mundo e dizer assim, olha, isso aqui vamos renovar para 20 anos. Dá. Para despressionar o caixa. A Latam mandou embora, sei lá, metade quase dos seus tripulantes. Eu sou casado com uma tripulante. Foi mandada embora. A Gol não mandou ninguém embora. Fez umas licenças lá e tal. Tá pagando o preço agora, né? Uma hora paga o preço. E é muito triste isso. Muito triste. O Brasil, qualquer país, mas o Brasil com dimensões continentais precisa de companhias aéreas sólidas, né? Mas, Felipe, o mercado de crédito no Brasil, ele tá feio, ele vai continuar feio. Em algum momento ele vai bater no fundo e começa a subir. Primeiro vai para os grandes nomes, os mais confiáveis, depois ele vai para os menorzinhos, até chegar novamente a irrigar.
O que existe hoje, aí eu fiz um gancho com o FDIC e acabei cortando, é que está todo mundo financiando o recebível. Recebível tem limitação. Uma hora você não tem mais recebível, mas você precisa de mais de grana. E aí você começa a ter fraude. E a gente está vivendo uma onda de fraudes, Felipe, que é muito perigosa. Olha, confiar num balanço hoje em dia, mesmo auditado por Big Four, a gente viu Americanas. O que fizeram com Americanas, você acha que foi só lá? Só a Poliana, a velhinha de Taubaté, né? Como o Luiz Fernando Veríssimo bem definiu, a velhinha de Taubaté que acreditava em tudo. Cara, deve estar cheio de Americanas por aí. Como é que os caras passaram por 2020, 2021, reluzentes, balanço relativamente bonito e tal? Devem ser muito mais feios do que estão mostrando. Só que uma hora a liquidez manda a conta. Não tem mais dinheiro. O balanço estava bonito, mas o caixa estava vazio. O que? Fraude. Fraude. E assim, nós no mercado, enquanto financiadores, existe muito essa coisa da fidúcia, né, da confiança. O mercado guarda os recursos do depositante, mas ele também tem que confiar para quem ele está emprestando. Se ele perde a confiança nas demonstrações financeiras, no caráter do empresário, a coisa para. É como um avião, dá um stall. Novamente, é uma história ainda sendo contada, né? Não temos uma resposta definitiva. Mas o quadro é muito feio, muito feio. Daí eu vou jogar um argumento aqui que eu vou te falar. Nesses meus 40 anos, eu passei por todos os planos econômicos de final da inflação. Cruzado, Real, Bresser, Collor, 1 e 2, todos eles tinham 1 e 2 e tal. Aquilo era um inferno, mudava a moeda, tinha tablita, tirava 3 zeros, olha, era um inferno. Aí eu passei pelas crises dos mercados emergentes. Ásia 97, Rússia 98, Brasil 99 com a desvalorização, Argentina acho que foi 2001. Inferno, inferno. Tivemos a eleição do Lula, que a primeira dele, lá em 2002, o mercado fechou, todo mundo achava que o cara ia acabar com o Brasil, ia virar uma Cuba do Sul, né? Uma bobagem. Nós no ABNAMBRO nunca acreditamos nisso, ganhamos dinheiro, nunca vi um banco ganhar tanto dinheiro fácil, porque não tinha concorrência. Bom, enfim. Só que agora nós passamos até algumas crises globais que não eram globais nos países ricos. Isso mudou o jogo. É mais ou menos como no Brasil. Antigamente, quebrava empresa pequena e média. Não quebrava corporate. Não quebrava large corporate. A Lava Jato foi a primeira onda das maiores empresas do Brasil tendo problema de crédito. Agora nós voltamos a isso. Então, assim, o cenário é de muita incerteza. E o que eu queria dizer, falando meus 40 anos, eu não me recordo, e talvez por ser tantos anos eu possa ter esquecido alguma coisa, mas olha, eu não me recordo de um ano onde, se você me perguntar, eu tenho certeza que vai me perguntar, eu já estou antecipando a tua pergunta. O que você acha desse ano que está entrando? Você ia perguntar, Felipe? Ia perguntar agora. A gente fala por música, né? Eu não sei. Eu não sei. Ele dá para ser muito ruim, porque a economia brasileira não está com tração. O crédito está muito trancado. Você pode ter algum pepino estourando de banco lá fora, de algum país dar calote. Soberano. Ele pode ser muito bom. Eu não sei explicar por que poderia ser muito bom, mas digamos que ele possa ser muito bom. Então, assim, olha, é um ano de uma grande interrogação. Lógico, eu tenho um viés conservador por conta da minha formação de homem de crédito e risco, apesar de já ter sido CEO e ter sido diretor comercial também. Mas, se eu fosse diretor comercial hoje, eu iria escrutinizar muito os créditos que eu traria para dentro do meu banco, ou FDIC, enfim. Porque é muito mais fácil você explicar em detalhe o que pode dar errado
do que você explicar em detalhe o que poderá dar certo. Ou seja, eu já fui, acho que no ano passado eu vim aqui, eu previ o final do mundo, quando teve aquela quebradeira de bancos nos Estados Unidos, o Credit Suisse. Eu não sei o que fizeram, que seguraram, estancou. E não foi mercado que fez isso. Não foi mercado que fez isso. Foi governo que fez isso. Chamou os short sellers, a lojinha lá, hedge fund, que quebrou banco. Disse, ó, eu te ponho na cadeia. Deve ter tido uma ameaça muito pesada. Os caras sabem quem são, né? Que o sujeito está escondido. Não tenho dúvida. Porque era para ter uma quebradeira generalizada. E você sabe, o volume de endividamento do sistema é muito maior do que a liquidez do sistema, do governo, para o governo segurar. O governo não segura. Como não conseguiram segurar o Credit Suisse, tiveram que doá-lo para o UBS. Mas, ou seja, mercado de crédito muito ruim, justificadamente ruim, todo ele agarrado em recebível, cenário de fraude inconveniente e uma macroeconomia global muito ruim também. Ou seja, eu estou negativo. Eu comecei falando que não sabia, mas eu estou negativo. Fernando, queria agradecer aqui sua participação mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Suas contribuições muito valiosas e raras, né? Esse é um ponto importante. A gente tem aqui o propósito de trazer essas coisas que não são abertamente faladas, usualmente faladas. Você costuma cumprir muito bem esse papel. Muito obrigado por ter vindo e fica à vontade de deixar seus contatos. Quem quiser procurar lá, você é super ativo no LinkedIn também. Então, deixe seus contatos aí para quem quiser continuar acompanhando seu conteúdo. Felipe, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você, com a tua seleta audiência. E é isso. Vai lá no LinkedIn, Fernando Blanco é o mais popular deles. Bem-vindo, vamos conversar lá. Valeu. Maravilha, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui nesse mesmo horário, trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã, nesse mesmo horário.